Neemias capítulo 2 e o verso 18, apenas a parte B diz assim: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para fazer o bem. Amém? Quando eu vinha vindo a caminho desta casa, Deus estava conversando, falando comigo a respeito de renovo. E eu falei: Senhor, nessas últimas semanas, nesse retorno da igreja, nós vemos que a igreja tem buscado incansavelmente uma posição diferente aqui na terra. Nós percebemos que a igreja está ansiosa em reviver o recomeço da chamada espiritual. E o Senhor começou a trazer a memória a respeito desse homem Neemias. Começou a falar comigo a respeito da posição que Neemias teve para trazer uma renovação, ou melhor, uma reconstrução aos muros de Jerusalém. Eu comecei a observar a esse Neemias, e nós vamos ser práticos naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu comecei a observar essa história, e uma das primeiras coisas que eu vejo é que Neemias, ele era um homem ocupado. Deus nunca vai renovar alguém que esteja desocupado. Às vezes nós falamos assim: olha, eu quero aproveitar porque eu trabalho muito, então eu não tenho tempo de ir na igreja. Não, Deus quer usar você mesmo, que está cheio de afazeres, cheio de compromissos. É Ele e é nós que Ele escolheu para nós realizarmos essa grande obra. Não espere a fase, é tempo difícil para que você se posicione para ser o reconstrutor da tua história. Neemias, ele estava ocupado porque ele era copeiro do rei. A Bíblia diz que Neemias, ele tinha a responsabilidade de apresentar uma comida totalmente sem nenhum veneno, sem nenhuma contaminação dentro daquela comida. Na verdade, Neemias colocava a vida dele em risco para que o rei fosse preservado. Eu já começo a profetizar nessa noite, que nessa noite Deus levante homens e mulheres como Neemias, que não traga comida contaminada sobre essa casa. Como assim, pastora? Que nessa casa não esteja fofoqueiro, que não esteja contendeiro, que não tenha pessoas... querido, que nós sejamos unânimes como família, assim como Neemias colocava a própria vida em risco para guardar a vida do seu rei. Que nós possamos fazer isso para guardar a vida do nosso pastor. Que esses jovens possam fazer isso para guardar a vida do líder. Que nós venhamos ser aquele que leva comida boa, que leva notícias novas, que leva a presença de Deus até os nossos líderes. Neemias fazia isso. Neemias tinha cuidado do que ele ia apresentar perante o seu líder. É porque às vezes a gente está tão sobrecarregado, principalmente numa responsabilidade de um grupo de jovens tão grande como esse. Às vezes a gente fica tão preocupado e a gente vem com algumas notícias más, e nós chegamos e dizemos: olha, vou dizer para você que fulano não vai participar esse ano, ciclano não vai vir porque não teve dinheiro para comprar camiseta. Não, que nós sejamos aqui dizendo: meu líder, fique tranquilo, porque ainda que fulano não tenha dinheiro para comprar camiseta, eu quero dar 50% dessa camiseta, e outro vem para eu quero dar 10%, porque eu quero apresentar para o meu rei uma comida boa que todos possam apreciar. Renovação tem que ter mudança de vida. Neemias, ele tinha dizendo assim: a minha vida tem um preço, mas eu dou ela ao rei. Quando Neemias fica sabendo que o seu povo, que a história da sua cidade está derribada, a primeira preocupação que Neemias teve: e o povo, como está? Neemias não perguntou como estava o muro. Neemias não perguntou como é que estavam as condições da reconstrução. Primeiro ele quis saber como é que está o povo. Não adianta nós fazermos muita coisa para Deus, e pôr cortina, tirar cortina, pôr ar-condicionado, tirar ar-condicionado, mas e o povo? Como é que está? Como que está o coração do povo? E começaram a trazer a Neemias a situação daquele povo, dizendo que aquele povo, ele está abatido, ele está desanimado, ele está deprimido, eles estão sem expectativas de que Deus possa reconstruir há décadas algo que estava caído. E Neemias, ele toma a primeira chave, que eu creio que foi a primeira chave que vocês tomaram para realizar esse congresso, a chave da oração e do jejum. Tudo pode ser mudado através da oração e do jejum. Ainda bem que 2 ou 3 já entendeu que tudo pode ser mudado através da oração. Oh, eu sinto Deus levantando
posicionamento. Neemias, após orar, uma certa data ele se apresenta diante do rei. Quando ele se apresenta diante do rei, o rei percebe que Neemias está diferente. O rei percebe que o semblante de Neemias já não é mais o mesmo. E quando o rei vê isso, ele pergunta para Neemias: o que está acontecendo? E Neemias fala: eu não posso estar em paz aqui, sabendo que os muros da minha cidade estão derribados. Querido, você não pode estar em paz aqui sabendo que o muro da sua família, que o muro da sua casa, da sua escola, do seu trabalho está derribado. Você não pode estar em paz sossegado, colocando uma camiseta, um terno, dizendo está tudo bem, está tudo certo, sabendo que lá fora tem muita gente que está perdida em drogas, que está perdida em vícios, que tem jovens que perderam os pais com pandemia, que perderam os pais pelo Covid. Eu mesmo sou alguém na minha família que perdi o meu genro, a minha filha com apenas 32 anos, viúva com 4 filhos, meu genro com 39 morreu no Covid. A gente não pode ficar em paz. Nós não podemos nos acomodar. Neemias começa a chorar. E o rei, ele olha para Neemias e dá uma carta. Aquele homem que tinha o título de copeiro, Deus dá uma carta a Neemias e dá uma carta para ele sair governador. Quem ora jejua no propósito de Deus nunca vai sair por baixo. Você não pergunta. Enquanto eu falo esta palavra, o Eterno diz assim: descansa, porque sou eu o Deus de grandes empresas e também Deus de pequenas empresas. Eu vejo Deus cuidando de algo que Ele colocou na tua mão. Aí na tua mente tu diz: Senhor, se essa mudança voltar com pandemias, com máscara, tantas coisas difíceis vai acontecer dentro da minha empresa. E Deus diz assim: sou eu Deus que cuido de ti, eu cuido da tua casa, as portas não se fecham. Ele manda o Eterno diz assim: descansa e apenas confia, porque eu estou cuidando da tua empresa, diz o Senhor. Você pode levantar a mão para o céu e glorificar o Eterno nessa noite.
decisão. Você precisa estar decidido, dizer: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha casa, é isso que eu quero para a minha história. Neemias falou: eu vou. Quando Neemias chega, o que ele vê é pior do que aquilo que ele imaginava. Mas a primeira coisa que Neemias faz é ficar em silêncio. O bom reconstrutor, ele sabe a hora certa de falar, mas ele sabe principalmente a hora certa de calar. É por isso que tem hora que Deus fala para você: fica quieto, não fala nada, aguenta firme. É porque Deus está dizendo assim: o que eu vou fazer é no silêncio. Você não precisa ficar contando. Ah não, se Neemias chegasse contando: olha, eu vim aqui para Deus muros, eu vim para isso e aquilo, ele não desse conta, ele ia trazer de novo estímulo, apatia para aquele povo. Mas ele falou: não, primeiro eu vou observar se eu tenho condições de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Primeira coisa que eu sei: Deus, ele nunca chama os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Para com esse negócio: aí eu tenho medo, acho que eu não vou dar conta, eu não vou fazer. Não, eu também acho que eu não vou dar conta. Mas aí Deus olha para mim e fala: você não dá, mas a minha graça é suficiente para você. Você até não tem o jeito, mas a minha graça, ela é suficiente para você. Neemias observa, ele olha ao seu redor, ele vê as condições que estavam os muros derribados. Da onde eu estou tem uma senhora que está com o vestido. Da onde eu estou, porque se eu pôr óculos aí que eu não vou enxergar mesmo. Ela está de preto e branco, bem aqui, ó, a máscara azul. Fica de pé um pouquinho, fica de pé, senão eu vou até a senhora, não tem problema, é isso. Irmã Nena, Olehai Jolina, Eliai Choldesirra. Tem resposta de Deus no altar. Alabai que tu desirre, Pai. Eu vejo Deus quebrando correntes dentro da tua casa. Ele manda que repassa. O inferno, quando olha, vê uma mulher que ora e jejua, e Deus está dizendo: diga a ela que eu estou trazendo cobertura para dentro da casa. Ah, o teu coração está preocupado por conta de um filho, e Deus diz assim: sou eu, Deus, que cuido da tua família, que eu cuido da tua história. Todos aqueles que tu gerou em oração, Deus está dizendo: não se perde, porque eu cuido, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está cuidando de alguém de dentro da tua casa. Oh, coisa linda. Neemias, ele observa, ele vê os estragos, e após ele ver os estragos, ele convoca aquele povo desanimado. Um bom líder nunca faz nada sozinho. Ele convoca pessoas para participar do projeto. Não, para com esse negócio de ser egoísta. Pode deixar que eu faço. Até mesmo Jesus, quando veio, embora ele pudesse fazer tudo sozinho, ele escolheu 12 para trabalhar com ele. O bom líder, ele tem equipe, ele tem pessoas que o admiram, que querem andar próximo dele. Neemias ajuntou pessoas. E ajuntar pessoas não é fácil. E quando a gente ajunta pessoas, vem todo tipo de pessoas. Mas Neemias fez uma mentoria. Ele diz assim: ó, os muros estão ruins, a situação está pior do que eu pensava. Só que tem um detalhe: a mão de Deus está conosco. A glória foi fraco demais. Você pode estar desempregado, o teu casamento pode estar passando por dificuldade, você na faculdade deve estar sofrendo do TCC, mas a mão de Deus está com você. Aquele povo recebe um ânimo, recebe a mentoria do líder. Líder fracassado faz liderados fracassados. Líder ativos faz liderados ativos. Neemias ativou. Vamos lá. Aí chega o povo. Nós fazemos parte dessa reconstrução. Então eu vou pôr eu nessa reconstrução. Eu sou aquela que vai levar comida. Não, você gosta de cozinhar? Não, mas posso comer. Então eu sou aquela da comida. Mas chegou aquele pastor que vem só para observar. Ele não vem disposto a fazer nada. Ele fala: eu vou, mas eu quero olhar para ver o que é que vai dar. Tem alguns observadores aqui que não vêm dispostos a arregaçar a manga, mas
querem saber o que vai dar. Como é que vai terminar isso? Olha que coisa. Eu não sei nem como foi feito esse congresso. Eu não estava nem aqui participando do começo, mas teve o começo. E hoje não é o final. Relibiai, Troe, Reliquetsi. E eu vejo uma preocupação no teu coração. Alamai, Ketchou, Desci. E Deus mandou eu dar nome dessa preocupação financeira. Porque a gente olha todo mundo de camiseta, todo mundo arrumado, e parece que está tudo certo. E Deus fala assim, está falando, quando terminar aqui, eu vou precisar me levantar com uma força diferente para poder motivar, para que nós venhamos sanar aqueles gastos que tiveram. E aí o Eterno, que sabe tudo e não esconde nada, ele diz assim, diga ao meu filho que sou eu, Deus, que pago essa conta. Alamassoi, que diviai chou descia. Eu vejo Deus trazendo tesouros escondidos para honrar o teu nome, porque tu é aquele que tira do bolso e fala, deixa que eu seguro. E Deus está dizendo, pois nessa eu entro com você e pago a conta. Tem aquele só para observar. Tem observador que são motivacionais e tem observador que põe a gente para baixo, né? Eu recebi um motivador motivacional hoje. Eu cheguei aqui e a moça falou para mim assim, aí nós compramos uma camiseta para você, tamanho M. Eu entrei, eu estou feliz, eu estou pegando assim, a tomada. Eu não sei que jeito que tá essa camiseta, mas eu estou de M. É isso que importa. Morre que puxa aqui, morre que puxa lá, mas eu estou de M. Trazer um, pastor, não é um milagre. Só Deus explicou a camiseta para mim. Motivou. Neemias, ele recebe pessoas que observam. Eu não sei se você já percebeu que tem pessoas que estão observando você. Tem pessoas que estão sendo inspiradas por aquilo que você é. Tem pessoas que estão sendo motivadas a recomeçar uma vida ministerial por aquilo que você é. Às vezes você fala, mas é só olhar. Não, eu quero observar. Eu tinha que ter pedido para aquela menina aqui que cantou tão lindo. Fica de pé um pouquinho, estava bem aqui, mas agora já nem sei quem é. Você. Relibiaçoe. Eu posso descer um pouco, meu pastor? Se eu vou subir, eu não sei. Relibiai, Chonirre, Kenirre, faz. Eu desço perguntando que é do óculos. Relibai, Ketchou, Delirre, faz. Tem muita gente que está inspirada em você. Mas enquanto pessoas estão inspiradas em você, Deus me mostra um coração ferido. Alamasse, Kedirre, faz. O Eterno diz, ela louva, ela fala da minha palavra, mas existem tantas dores dentro da alma. Que ele maia, chou, repai. Fosse como você estivesse esperando uma resposta de Deus, e a resposta não chega da forma como tu espera. Mas hoje o Espírito Santo veio para te abraçar, dizendo, eu sou um Deus de milagre. Lamando, que diviai, chonesse, me repassa. O Eterno tem limpado dos teus olhos cada lágrima. Ele diz, tu não estás sozinha nem desamparada, porque sou eu, Deus, que estou dentro da tua casa. Repassa. Deus viu a dor que tu sentiu no coração. Deus viu quando falaram, quando zombaram, e ele diz, diga a ela que eu estou realizando o sonho, eu estou visitando a tua família e trazendo esperança e renovação para dentro da sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Observando. Será que vem? Será que vem? Será que vai ficar em casa? Parece que ficou meio chateado. Mas aí chegou. Chegou lá para observar. Chegou aqueles que já são mais animados, né? Já sabia aqueles que a gente não tem dinheiro para comprar nem a salsicha que quer fazer com carne moída. Chegou aqueles animados. Não, vamos para cima, vamos começar, vamos embora, vamos fazer. Teve aquele povo animado. E teve aquele povo que falou, nós viemos para trabalhar. O primeiro trabalho que teve que ser feito foi limpar o terreno.
Vocês querem renovo? Deus não trabalha em terreno sujo. Primeiro tem que limpar o terreno. E é desse que eu estava orando. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu preciso de uma cobertura. Não, você começa a ir em tanto lugar, né? Eu falei: eu quero uma cobertura espiritual. Eu nem sabia que eu estava pedindo. Eu quero uma cobertura espiritual. Porque você vai num lugar, um povo está vestindo pano de saco, outro está deitando na cinza. Eu falei: eu quero um negócio desse para mim. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas eu quero. Quero uma cobertura espiritual. E eu chorando em oração, falando para Deus daquela cobertura. Deus falou bem claro no meu ouvido: você não precisa de cobertura, filho. Você precisa de alicerce. Para esse negócio de trazer novidade. Que precisa é palavra, alicerce, base. Porque quando o alicerce é bom, ainda que tudo caia, você permanece de pé, porque você tem alicerce. Às vezes vocês não entendem, né? Eu acho que não tem nenhuma novidade. Não precisa ninguém com uma perna só para pular. Não precisa. Não é nada disso que Deus quer. Ele quer que você tenha base, que você tenha confiança nele, que você saiba que ainda que tudo esteja destruído, que você saiba que voltar do pós-Covid está sendo difícil, mas você tem alicerce. É isso que Deus espera de mim e de você. Alicerce. Eu passei uma destruição sobre a minha vida. Interessante que Deus, Ele não faz nada sem antes falar conosco. Diga para o teu amigo: Deus não faz nada sem antes falar conosco. Ele não faz nada. Eu passei por algumas perdas. Essas perdas que eu passei foram perdas sentimentais e financeiras. Eu olhava para a minha direita, para a minha esquerda, e eu achava que não tinha como Deus reconstruir a minha história. Embora ela estivesse bem alicerçada na palavra, estando em Jerusalém, fazendo essa obra, mas eu olhava para os escombros daquela situação e eu não tinha força para dar o primeiro passo. Talvez você está perguntando: por que essa mulher está falando para mim? Eu vejo Deus te dando um empurrão. Tu sabe como fazer, mas bateu uma apatia, um medo. E Deus está dizendo assim: eu estou te impulsionando hoje como flecha. Eu te puxei para trás e digo: olha, agora ele vai para frente. Não é a apatia que te para, não é o medo que te para. Deus está alavancando uma esperança diferencial dentro de ti. E Ele está dizendo: eu te empurro para ir para frente. Não importa o estrago que foi feito, porque às vezes a gente diz que o estrago foi Satanás. Mentira! Há dores que é Deus que permite para que nós possamos viver a renovação que Ele tem para a nossa vida. Deus está dizendo: Ele está passando por um processo difícil, Ele está passando por uma história complicada, mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer: diga a Ele: eu estou no meio dessa história e eu vou colocar as coisas no lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Você acredita que eu esqueci o horário que você falou? Mas você dá um negócio, você esquece, você faz alguma coisa. Eu tive Covid, pastor, e aqui dá um tchum, tem uma. Vamos embora. Ajuda eu, pastor. Se o senhor tem que vai passar rasteiro, o senhor segura a perna dele, ajuda eu. Vou ficar aqui na frente para garantir. Quando Neemias fala com o povo vem. O bom líder sabe trazer o povo. Às vezes, quando a gente fala líder, a gente quer deixar a responsabilidade para o nosso pastor. Só que o pastor cuida de ovelha, e ovelha gera ovelha. Não, é que eu que tenho que fazer visita? Não, é você mesmo. Não é o pastor. Não é você mesmo. Eu lembro que no meio das minhas perdas, às vezes a minha mãe vinha dar algum conselho para mim, eu ficava bravo. Mãe,
dizia aí, você não é ovelha, hein? Você é bode. E um dia eu perguntei para ela: mãe, por que a senhora fala que eu não sou ovelha, que eu sou bode? Ela disse assim: porque a ovelha, quando é corrigida, ela baixa a cabeça, chora e obedece. O bode, quando é corrigido, ele grita. A cabeçada, isso é pior. Eu não sei que tipo que você é, se você é ovelha ou se é bode, mas esse culto do renovo é a oportunidade de você voltar à sua forma original, se tornar ovelha. Ah, não, nesse culto, talvez até agora, você está como bode, gritando, dando cabeçada, pulando para lá, pulando para cá, fazendo as coisas da sua maneira, mas hoje é a oportunidade de você voltar à forma natural de ser ovelha. 2016, se fala alguma coisa? Eu vejo Deus me levando lá no passado. E quando me leva lá no passado, Deus diz assim: ah, se tu pudesse ver como fui eu que curei aquele homem. Olhando para ti, eu vejo um Deus de milagre. E o Eterno diz assim: diga a ele que eu continuo fazendo milagres. Algumas pessoas olharam e deram um diagnóstico, dizendo assim: dessa ele não sai, da depressão, da perda, da falência, ele não sai. E Deus me dá data. O ano de 2016 foi a pior data, o pior ano da tua vida. Mas Deus diz assim: que tudo que você perdeu em 2016 veio na restituição do Eterno nessa noite. O Eterno diz assim: se prepara, porque 2022 será um marco, onde tu vai olhar para dentro da tua casa, onde você vai olhar nos olhos dos teus filhos e vai dizer: valeu cada lágrima, porque o Deus da recompensa entrou dentro da minha casa. Não é bom que se dá de salto a tocha, dá deixando. É 60 anos, professor. Não dá para estar de salto mais. Neemias, ele começa a convocar os homens, e alguns homens, ou mulheres que estão na obra, porque nós estamos pregando agora para homem e mulher, elas são aqueles que vão limpar o terreno. É por isso que tem algumas pregador que é João Batista, dá cada paulada que a gente fala: meu Deus, é limpando o terreno. Vamos tirar tudo que é tranqueira aqui. É por isso que às vezes vocês usam cajado. Você é brava? Não, é porque eu vim para limpar o terreno. Não é braveza, é chamado. Se todo mundo vem pregar só renovação, em cima de sujeira, não, Deus vai limpar o terreno primeiro. Deus vai dizer: olha, vamos pôr a casa em ordem, vamos tirar aquilo que não dá para aproveitar. Eu nunca construí e nem reformei casa, mas a gente está ali, né? Está ali. E eu vejo que quando uma pessoa está construindo, a pessoa tem planos diferentes. Vamos colocar nós como uma casa. Eu cheguei na presença de Deus, eu já cheguei adulta, e Deus começou a me reconstruir. Mas tem alguns que já nasceram em lar evangélico, já nasceram prontos, já nasceram adorando a Deus, já nasceram servindo ao Senhor. Então parece que ele não tem a mesma dimensão do que Deus é capaz de fazer, porque ele já nasceu num ambiente favorável, ele já nasceu num ambiente de adoração. Mas eu, que amanheci dentro de cemitério, matando galinha e bebendo sangue, quando eu olho para mim num altar de uma igreja como essa, eu falo: só pode ser Deus. Eu, que vivia matando tabaco e fazendo entrega na encruzilhada, eu só posso dizer: só pode ser Deus. A reconstrução da minha vida foi uma reconstrução dolorida, foi uma reconstrução onde eu vi tijolos sendo quebrados e não dava para ser aproveitados. Ô, minha linda, fica de pé um pouco, princesa. Às vezes eu olho para você e eu falo assim: Senhor, palavra amor. E Deus diz assim: amor, porque o amor tudo suporta. Quantas coisas você tem suportado?
Rechei, Kenoi, Eli, Refaz. Tu tem aberto mão de teus sonhos, dos teus projetos, das suas expectativas, para ver a obra de pé. Halabai, Ketrove, Kenícia. E Deus diz assim: é nessa calmaria que eu venho com resposta. Eu não sou Deus, eu não sou mulher de dizer Deus dá chave, mas Deus falou assim: diga a ela porque eu estou dando chave. Elemai, Keni, Refácia. Porque o sonho da casa, o sonho de viver a promessa, Deus está reafirmando a promessa. Ele está dizendo assim: diga a ela que eu dou chave, chave que abre portas, e portas que ninguém vai poder fechar. São chaves que tu irá passar, e tu vai dizer: foi Deus que abriu esse caminho. Não, a tua vitória não vem vindo de prefeitura, não vem vindo de deputado, mas o próprio céu já se abriu e está entregando chave, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vou voltar lá em 2017. Em 2017 eu passei por aquelas pegas, e um pastor da igreja de Mococa me chamou para ir pregar. Eu saí da minha casa para Mococa com a despesa de viagem. Dentro da minha casa tinha um sabão IP, meio litro de óleo, e se apertar ia dar um copo de arroz. Se apertar. Eu saí de dentro da minha casa com aquilo. Eu lembro que eu cortei o pedaço de sabão e levei até o banheiro e tomei banho com aquele sabão. Eu lembro que na hora de sair, isso aí só os negros vão entender. Por isso as meninas brancas nem entram nessa. Fica bem aí. Na hora de sair, aquela perna cinza, pastor. Eu fui obrigado a passar sabão do óleo e pôr na perna. Que preto sem creme é prova. Ele craqueleja, ele fica mudando de cor. E nós passei e fui pegar. Quando eu cheguei a pegar dentro daquela igreja, o tema era reconstrução. Eu olhava para a minha vida e eu estava, a única coisa que eu estava vendo era destruição. Quando eu terminei aquela pregação, Deus disse para mim assim: filha, descansa, fica tranquila, porque eu sou o teu marido. E na hora, eu não entendendo a palavra daquilo que Deus estava me dizendo, eu dobrei meus joelhos e eu comecei a orar. E eu disse para Deus: marido da bolsa, marido da creme, não tem marido aqui não, marido da perfume, marido manda um buquê de flores, tem marido que dá até o cartão de crédito, breque, sem limite, fala: vai lá e gasta, amor. Olha, a mulherada casada está recebendo com força. Ei, tem marido que tremeu a perna aqui. Você pode ficar de pé. Eu desci só por causa do Senhor. Quando Deus disse para mim que Ele era o meu marido, Ele estava dizendo assim: eu sou o seu supridor. Deus está dizendo: sou eu que trago suprimento para dentro da tua casa. Reliviando de Kira, de Soe, de Paz. Houve momentos que foram momentos abastados, foram momentos que tinha para sobrar. Agora não é que falta, mas é no limite. E Deus está dizendo: fique tranquilo, porque como eu sustentei o meu povo no deserto, eu sustento a tua casa. Eu vejo Deus tomando as suas dores, as suas responsabilidades, e dizendo assim: é eu que sou, para mim, meu Deus, como marido, para o Senhor como provedor. Deus está dizendo: é chegando providência. E providência não tem hora para chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas Deus está dizendo: diga a Ele que a
E eu falei para Deus, marido da bolsa, da creme, da isso, daquilo. E Deus falou para mim, é isso que é o problema? Eu falei, é isso que é o problema. Porque estava todo mundo cheirando perfume e estava cheirando óleo. Estava todo mundo de sabonete bom e eu estava de sabão. Eu falei, o meu problema agora hoje é esse, Senhor. E Deus, a partir daquele dia, Ele começou a suprir todas as minhas necessidades. Às vezes quando a gente fala todas, vocês estão achando que essa cor aqui eu peguei lá na praia. Não, veio direto do céu para mim. Trabalho bastante. Mas Deus não deixou faltar nunca mais nada para mim. Tem vezes que eu até dou risada, porque quando está acabando o creme, já chega outro. Nunca chegou até o final. Sempre tem outro. Sempre tem Deus fazendo aquela providência. Eu queria pedir para essa moça que está de blusa estampada com flor, fica de pé. Eu vou falar que seu cabelo é azul, roxo. É isso mesmo? Meu Deus, eu achando que eu estou quebrando tudo de careca. Tentaram destruir teu sonho. Se eu fosse dar um nome para você, seria projeto falido. Porque tu olha para você e diz, a minha história não deu em nada. As expectativas, tudo arruinado. E Deus está dizendo, diga a ela que eu sou o marido dela. É eu que te visto, é eu que te sustento. Ainda que as pessoas digam que você não merece, o céu está trazendo resposta nessa noite. Que aquilo que era prejuízo, aquilo que era vergonha, hoje Deus está te assumindo, dizendo, você é minha noiva, eu sou o teu marido. Querida, quando eu olhei para mim com aquele óleo na perna, com aquele sabão, eu dizia, Deus, não tem ninguém para cuidar de mim. E Deus disse assim, descansa porque eu cuido. Deus está dizendo, eu assumo a responsabilidade. Sou teu marido. Enquanto eu estou me aproximando do pastor, eu vejo Deus trazendo como se fosse, se eu falar laço, ele vai achar que é, mas não é laço de laço, é uma corda que te envolve. E aí Deus fala assim, eu estou te sustentando pela corda, porque tu está no limite. Alabando que mirra de sua. Só tu sabe as forças que tu tem tirado para se levantar pela manhã. Porque de manhã tu abre os olhos e olha, e parece que todos os planos foram frustrados. Alamai que e desci repassa. E tu dá graças a Deus porque tu foi cauteloso, porque a situação poderia ser pior, mas a cautela, o cuidado fez com que você está achando um caminho de estabilidade. Mas Deus está dizendo assim, é por pouco tempo, porque eu já estou movendo lugares e pessoas para dar uma dupla honra. Lamai que sou desse. Tu não entendeu por que tu saiu dali? É porque teve fofoca, teve laço, teve mentira. Mas Deus está dizendo, mesmo que eu permiti que tu saísse, sou eu mesmo que te levo de volta para testificar de que eu sou Deus que cuido da tua casa. Eu estou aqui. Ô minha moça que está pedindo, fica de pé. Relebai, show de casa. Porque eu preciso terminar. Relebai, que show. Alamai, show, que me refaz. Deus nos apresenta. Alia, chomai, que sou. E eu falei, Deus, o que é isso? E Deus falou assim, ela não precisa dizer quem ela é, porque eu vou apresentar quem ela é. Você está sentado aqui, há momentos que tu diz assim, parece que eu não encontro espaço. Tem muita gente, e você tem esse sonho de realizar alguma coisa nessa casa. E o Eterno diz assim, não se desespere, porque sou eu, Deus, que vou te apresentar. Neemias, quando chegou, ele não disse o que ele veio fazer. Ele apenas ficou no lugar certo e na posição certa. Deus diz assim, fique na posição
está de pé. Nesses muros de pé, eu tive uma doença chamada alopécia nervosa, porque eu não conseguia expressar a dor daquilo que eu estava sentindo, mas o meu corpo estava respondendo à dor daquilo que eu estava sentindo. Eu vejo Deus te brindando na noite de hoje. Deus diz assim: diga a Ele que eu estou trazendo equilíbrio para que para aquilo que os dentro da tua alma, ordem para a tua alma, quieta a tua alma. É isso que Deus está dizendo. Ele diz: eu estou trazendo equilíbrio para que nesse tempo onde está sendo as correntes balançadas, você não se desespere e o seu corpo reaja com a eternidade. Deus está te dando equilíbrio. Eu, com essa alopecia nervosa, eu comecei a sentir a queda dos pelos do corpo, e dos pelos do corpo eu comecei a camuflar com um turbante. Redibiaia choui, relebai que choui, descirra, rebi de faz. Eu cuido de ti. Às vezes nós choramos porque nós achamos que Deus não está sabendo, não está vendo as nossas dores. Mas aí o Eterno vem e diz: diga a ela que sou eu, Deus, que cuido dela. Elebai, chonirra, kenirra, depois descirra. Eu vejo Deus visitando as tuas pernas, tirando as dores dos membros inferiores. E Ele diz assim: diga a ela que eu estou cuidando, que nesse caminho não tem desfechos de paradas, mas tem desfechos de progresso. Deus está cuidando de ti. Aí eu mas se eu tivesse sabido que Deus ia falar isso, eu já tinha vindo com aquela mala até aqui. Ele viai foi que minha pessoa se prepara para uma viagem. Aliviar que chove que se tem um projeto de Deus para a tua vida. Alamai chove aqui. Eu estou vendo você dentro do aeroporto empurrando a tua mala, alamando ira, e tu dizendo: obrigado, Senhor, porque tu cumpriu essa promessa. Tu já escreveu tudo certinho no papel, como será, qual é o sonho, qual é o jeito, e Deus está dizendo assim: fique tranquilo, porque você vai subir dentro daquele avião, tu vai conhecer aquele país, tu vai, querida, se eu fosse você eu já começava a arrumar mala, porque Deus está dizendo assim: eu estou realizando o desejo do teu coração. Quem nasceu para ser rainha é rainha. Já vou lá. Quem nasceu para ser rainha é rainha. Tanto é que quando Esther, ela começou, quando ela soube que o povo dela estava à beira de uma assassina, ela tirou as vestes de rainha, ficou reclusa dentro do seu quarto. Ali ela orou e jejuou com as suas amigas. Deus diz: ela já entendeu. Chame amigas para orar por você. Chame amigas de fé para orar por você e com você. Reliviaça depois, reli deixou revaça. Enquanto eu estou próximo de você, eu vejo uma grande cobertura espiritual. Eu vejo pessoa, como pai e mãe que abraça você no joelho. E Deus está dizendo: então eu estou levantando amigas para que venham orar com ela. Tu tem dito assim: Senhor, eu preciso que tu visite meus familiares, eu preciso que tu estenda as mãos para minha família. Oh, rebate anaia soe.
intencional. Tu vai voltar com um amadurecimento diferente, porque Deus tem um legado espiritual para a tua história. Se prepara que esse menino vai fazer TCC fora. Que delícia! Tem intercâmbio aguardando ele. Vou terminar. Neemias, voltar para me terminar para vocês entenderem. Eu vivi aquelas tragédias, e das tragédias eu comecei a colocar um turbante para mesclar a queda do cabelo, do pelo do corpo. Depois eu não sei se eu fui pregar com peruca. Eu cheguei a usar uma peruca black empoderada, que maneira top. Tava metida, a mulher não olhava pra mim. Comprei uma peruca, no estilo missionário Joel. Olha pra mim não que eu tenho cabelo. E aí um dia eu tava chorando em casa. E a peruca tem a sua vantagem, né? Tá calor, você tira, põe ela no canto e continua chorando do mesmo jeito. Lá com a peruca no varal tem a sua vantagem. E eu tava com a peruca em cima do sofá, chorando, orando e chorando. O meu neto, com 8 anos de idade, ele vem até mim, coloca a mão no meu ombro e diz assim: vó, Deus tem uma palavra para você. Eu olho para aquele menino de 8 anos e falo: João Pedro, eu estou orando. E ele diz: vó, Deus tem uma palavra para você. De joelhos, do jeito que eu estava, eu olho para o meu neto e ele fala assim: vó, você tem certeza de que Deus te ama? Eu falei: eu tenho. Ele falou: vó, você tem certeza de que Deus te ama? E eu disse: tenho. Ele falou: eu acho que a senhora não tem. Um menino de 8 anos, olhando para uma avó pregadora, itinerante, colocando em enquete se eu tinha certeza do amor de Deus sobre a minha vida. E eu falei: filho, qual foi a hora que você viu a avó dar algum testemunho de que deixei dúvidas de que Deus me ama? Ele falou: quando eu vejo a senhora colocar peruca. Porque o Deus que eu sirvo, Ele me fez único. E Ele aceita eu do jeito que eu sou. Se a senhora tem certeza que Deus te ama, a partir de hoje, a senhora vai assumir a sua identidade careca. E vai sair, pregar e vai contar testemunho que a senhora teve uma doença chamada alopécia, que levou uma das coisas que é a vaidade da mulher, o cabelo. Mas mesmo assim, a senhora se colocou de pé e aceitou ser reconstruída por Deus através do poder da palavra. Eu recebi a palavra daquele menino, porque eu sabia que existe um preconceito sobre a mulher com o cabelo longo. Mesmo as negras, por mais curto que seja, a gente dá um jeito de ficar comprido. Dá um jeito, só vai dar. Eu precisei assumir. Você fala assim: pastor, por que você está falando isso? Porque quem quer um renovo, quem quer recomeçar, precisa assumir a sua identidade. Precisa aceitar a forma que você é. Homem ali, de cabelo vermelho, cachado, filho de pé. Relebai, chou e quemirra. Releviai a chou de sirra. Deus está dizendo: assuma a sua identidade. E quando eu prego essa palavra, eu vejo um processo de rejeição. Assim como Neemias estava ocupado com os amigos construindo, os outros amigos que estavam do lado de fora, eles vieram dizer o que fazem esses fracos de Deus. E às vezes os inimigos lançam algumas palavras e você recua, dizendo: eu não posso, eu sou frágil, e a rejeição te pega. E Deus está dizendo hoje: assuma a partir de agora a tua identidade. Assuma quem você é, porque Ele te ama como você é, diz o Senhor. Eu assumi minha identidade. E quando eu me assumi, começou a reconstrução da minha história. Eu não sou crente desde 2017. Eu nunca tenho, mas eu sou crente desde 34 anos de idade. Faz 34 anos que eu sei vocês. Quando estava tudo caído, quando estava tudo destruído, Neemias falou: vamos limpar? Nessa limpeza, pastor, eu perdi casa. Com todo respeito aos homens de Deus que estão nesse altar,
pastora presidente com meu esposo foi embora com a minha melhor amiga, fez de igreja. Quando eu voltei para casa da minha mãe, em 15 dias, ela falou para mim assim: filha, eu vou morrer. E eu falei: mãe, todos nós vamos morrer. Ela falou: mas eu vou morrer logo. Em 2 dias eu entrei no hospital regional com a minha mãe. A minha mãe no meu colo, nos meus braços. Minha mãe disse para mim assim: Sandra, você é uma escolhida, e o escolhido não tem escolha. Eu poderia escolher desistir, eu poderia escolher deixar os muros caídos, eu poderia escolher desistir de mim, mas eu decidi ficar em Jerusalém. Você pode escolher, mas você também pode decidir. Deus nos deu tanto a liberdade do livre-arbítrio. No momento da traição, no momento da mentira, no momento do abandono, nós podemos tomar qualquer atitude, porque Deus nos deu a liberdade do livre-arbítrio, mas Deus também nos deu uma consciência e nos deu uma firmeza chamada Espírito Santo, que diz: se você permanecer em Jerusalém, os muros não ficam caídos, eu te dou força para recomeçar. Minha mãe morre, família destruída, ministério destruído. Minha mãe morre, meu filho se separa, meus netos vão embora. Que bagunça é aquela? Eu olho para aquela bagunça e falo: Deus. E Deus falou: deixa eu limpar, deixa eu tirar tudo que é seu. E Deus tirou tudo que é meu. Os meus amigos que eu achava que era amigo, reconstrução é bom por causa disso, porque daí aparecem os verdadeiros amigos. Não é aquele que está batendo na sua costa todo dia, não é aquele que está comendo churrasco com você toda. Não é esse. O verdadeiro amigo é aquele que às vezes nem mandou bom dia para você, mas quando ele vê você no aperto, ele fala: olha, precisar de alguma coisa, liga para mim, estamos juntos, pode contar comigo. E Deus começou a apresentar os verdadeiros amigos. Quando foi em 2019, eu reconstruí o muro com Neemias aqui. O muro já está limpo, o alicerce está bom, o terreno está limpo. Neemias olha e fala: o alicerce está bom, vai dar para aproveitar a base. Eu voltei para o Belém, eu casei no Belém para depois fazer o meu ministério. Não foi rebelião, eu casei com um pastor de outra igreja já. Voltei para o Belém, voltei para o meu alicerce. Mundo limpo, voltei para o meu alicerce. E aí Deus falou para mim assim: eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Os jovens que estão aqui, eles sabem meu testemunho. Mas um dia, se Deus permitiu, nem para contar o meu testemunho, pastor. Mas o meu muro era um muro de comer o que sobrou. Quando eu falo comer o que sobrou, eu comi comida de lixo mesmo, eu fuçar lixo. Esperar a feira acabar para ir buscar legumes. E aí vem Deus e fala: eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Eu cheguei na igreja, não sabia ler nem escrever. Hoje eu acho chique quando as pessoas falam assim: eu vou indo pro EJA. Eu fui pro Mobral. Eu acho chique quando fala isso. Eu fui pro Mobral. Aí comecei a reconstruir os muros. Eu fiz a faculdade de enfermagem. A continuação da reconstrução de muros, eu fiz faculdade de assistência social. E aí Deus falou para mim assim: então agora eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Eu falei: Deus, eu não tenho perfil político, eu sou muito brasileira, As irmãs levantou para cantar, eu já cantei junto. Viu o hino lá, falei: conheço, bora cantar junto. Falei: Deus, eu não tenho perfil. E Deus falou: eu vou te dar. Quando foi em 2019, numa situação difícil na minha cidade, o prefeito vem e me convida, porque como mulher e como negra, existe uma cota diferente das eleições, uma cota de verba. E Deus vai me apertando até eu sair do meu serviço e entrar de candidata a vereadora. A primeira guerra que eu tive foi a guerra da mente. Sanballat, Gesem e Tobias tipifica a guerra da nossa mente. Deus faz a promessa e a nossa mente começa a titubear, a duvidar diante da promessa. Eu tenho 58 anos, vou fazer 59 agora, no mês de outubro. Quando saiu o panfleto da minha candidatura, a primeira coisa que Satanás falou para mim: você é preta. Eu me perdi nisso. E olha que a certidão de nascimento minha, eu fui olhar, está escrito uma preta. E eu falei: Deus, o que eu fui fazer pedindo
pedi a conta, saí do meu lugar seguro, e agora eu, como mulher negra, o que eu vou fazer, candidata a vereador? Eu vou passar fome. E Deus falou: você está debaixo de uma promessa. Eu quero que você fique de pé, moço de camiseta preta. Você está debaixo de uma promessa. Algumas pessoas olham e dizem assim: ele é sonhador. Mas Deus está dizendo assim: se José não sonhasse, ele não chegava a governador. É através dos teus sonhos que Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Não pare porque as pessoas julgam, porque as pessoas falam, porque já investiu, já perdeu, já vendeu, já comprou. Deus está dizendo: você está debaixo de uma promessa. Quando Deus me viu limitada, eu creio que quando Neemias percebeu seus liderados limitados pelas bombas que vinham vindo na mente, Neemias disse: nós estamos fazendo uma grande obra. Nós estamos. O Senhor me colocou no meio do nós. Tirou eu da minha cidade e colocou eu no meio de Sorocaba, Cerquilho, Porto Feliz, e eu candidata lá em Boiquim. E aqui nessa cidade, como Deus derramou amor na minha vida, como Deus cuidou de mim. E eu falava para Deus: eu estou numa campanha política, eu não posso nem ficar aqui pregando, eu tenho que trabalhar com política, Senhor. E Deus disse assim: vai cuidando das minhas coisas que eu cuido de você. Vai cuidando das coisas de Deus. Ele cuida de você. Olha que coisa interessante, eu nem sei se eu gosto de política. Deus está dizendo: diga para ele, vai cuidando das minhas coisas que eu cuido de você. Vai cuidando. Quando eu cheguei na minha cidade, eu cheguei lá no comitê, o comitê falou para mim assim: pastor, os outros vereadores que estavam lá, médicos e tantas outras coisas, já tinham adesivado todos os carros. Eram 80 panfletos para cada candidato. E eu já tinha adesivado 5. E eu falei: Deus, eu não vou conseguir adesivar nada disso. Quando eu chego lá no comitê, o moço do comitê falou assim: pastor, o que você fez? Eu falei: nada. Falou: mas já parou tanto carro adesivado para adesivar com o seu panfleto aqui, que não tem mais, já começa a avisar seus amigos para não vir mais. Eu passava em bairro que eu nem sabia quem morava lá, e eu via o carro adesivado com o meu nome. Eu ia no salão onde eu via carro adesivado com o meu nome. Eu falei: Deus. E eu estava pregando. Eu passava em lugares onde tinha pessoas vulneráveis que frequentavam o fundo social onde eu trabalhei. Eles com o carro, aqueles carros que nem sei se dá para chamar de carro, tudo adesivado. No dia da campanha, Deus falou assim: eu vou te dar uma carta, você não vai sair por baixo. Quem prega aqui hoje, uma ex-prostituta, uma menina que precisou comer lixo, que precisou vender o corpo para comer. Quem prega aqui hoje é a mulher cristã negra mais votada da cidade. Deus me deu uma cadeira no legislativo. Quando você resolve reconstruir a sua história, não importa o estado que está o seu muro, Deus é suficiente para dar estratégia para você reconstruir a sua história. Neemias, em 52 dias, aquilo que estava décadas derribado, Neemias se posicionou